Imagine descobrir que sua família guarda um segredo sombrio, um pacto selado há gerações, para proteger uma cidade inteira de algo que espreita entre os mundos. Em Vila dos Ventos, um lugar onde o vento parece sussurrar histórias antigas, Isabel nunca imaginou que um simples diário guardado no porão de sua mãe a levaria a enfrentar forças que desafiam a lógica e o próprio destino. Ao lado de Samuel, um médium enigmático, Isabel precisa restaurar um círculo espiritual que mantém a passagem entre os mundos fechada. Mas o que ela descobre do outro lado é algo muito mais profundo e aterrador do que poderia imaginar. Prepare-se para uma história repleta de mistérios, sacrifícios e revelações que vão além da vida e da morte. Comente aqui se você acredita que segredos de família podem esconder mistérios sobrenaturais. E fique até o final, porque o desfecho dessa história vai desafiar tudo o que você acredita sobre o que é real e o que está entre mundos. A cidade de Vila dos Ventos era conhecida por seus ventos constantes e pelas histórias antigas que circulavam entre seus moradores. As construções coloniais, com suas fachadas de janelas altas e portas de madeira maciça, guardavam segredos que atravessavam gerações. Entre essas histórias, falava-se de um médium, Samuel Rocha, cuja conexão com o além era vista por muitos como um dom e por outros como um fardo. Naquela tarde nublada, Isabel caminhava pelas ruas estreitas de paralelepípedo em direção à casa de Samuel. Ela carregava em mãos uma pequena fotografia de sua mãe, falecida há apenas 3 meses, de maneira repentina. O luto ainda pesava sobre seus ombros, e a dor da perda a impulsionava a buscar respostas. Havia algo que não fazia sentido, um vazio que não podia ser preenchido apenas com o adeus. A casa de Samuel ficava no final de uma rua cercada por árvores antigas, cujas raízes atravessavam o solo de pedra, criando elevações pelo caminho. A construção era simples, mas imponente. Janelas altas, cortinas pesadas e um jardim repleto de ervas aromáticas. Isabel respirou fundo, sentindo o aroma de sálvia e arruda, antes de bater suavemente na porta de madeira escura. Segundos depois, a porta se abriu lentamente, revelando Samuel Rocha. Ele era um homem de meia idade, com olhos profundos e expressão serena. Vestia roupas simples, mas havia algo em sua presença que transmitia tranquilidade e mistério ao mesmo tempo. "Isabel?" perguntou ele, com a voz grave e acolhedora. Ela assentiu, segurando a fotografia com firmeza entre os dedos. "Sim. Preciso da sua ajuda." Samuel abriu a porta por completo, indicando para que ela entrasse. "Venha. Estava esperando por você." Isabel entrou, observando o ambiente com curiosidade. A sala era iluminada por velas em suportes de ferro, e símbolos antigos estavam desenhados sobre uma mesa de madeira maciça. Cristais e pequenos frascos de ervas estavam organizados em prateleiras ao redor. "Sente-se, por favor", pediu Samuel, apontando para uma poltrona acolchoada em frente à mesa. Ela se acomodou, ainda segurando a fotografia da mãe. Samuel se sentou à sua frente, observando-a com atenção. "O que a trouxe até aqui?" Isabel respirou fundo, os olhos marejados. "Minha mãe, ela faleceu há 3 meses, mas eu sinto que não foi natural. Algo não está certo." Ela estendeu a fotografia para ele. "Pode me ajudar?" Samuel pegou a foto com cuidado, observando os traços suaves da mulher. "O que exatamente você gostaria de saber?" "Quero saber se ela está em paz", murmurou Isabel, a voz falhando. "E se algo aconteceu?" Samuel assentiu, colocando a fotografia sobre a mesa. Ele acendeu um pequeno incenso de mirra, que começou a liberar uma fumaça suave e perfumada, envolvendo o ambiente em uma atmosfera mística. "Muito bem, Isabel, vou tentar estabelecer um contato, mas saiba que o que vier será apenas o que ela deseja mostrar." Isabel concordou, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Samuel fechou os olhos, as mãos pousadas sobre a mesa, enquanto murmurava palavras baixas e ritmadas. O incenso tremeluzia levemente, soltando pequenas faíscas que pareciam dançar no ar. O ambiente ficou mais frio, e Isabel sentiu um leve arrepio percorrer seus braços. As chamas das velas tremeluziram, lançando sombras oscilantes pelas paredes. Samuel respirou fundo, e quando abriu os olhos, sua expressão estava diferente. "Ela está aqui,
murmurou ele, a voz carregada de um tom grave e profundo. Mas não está sozinha. Isabel arregalou os olhos. Como assim? Samuel permaneceu em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos na fotografia sobre a mesa. Há uma presença com ela. Algo antigo. Algo que está tentando se esconder. Se esconder? Isabel sussurrou, os dedos apertando as mãos com força. Do quê? Samuel fechou os olhos novamente, as mãos tremendo levemente sobre a mesa. Ela está tentando mostrar algo. Um lugar. Ele respirou fundo, como se estivesse enfrentando uma barreira invisível. Um porão, portas trancadas, um diário. Isabel sentiu o coração disparar. Um diário? Samuel abriu os olhos de repente, ofegando levemente. Sim, e ela quer que você o encontre. O silêncio preencheu a sala por alguns segundos, até que Samuel a encarou diretamente. Há mais segredos na sua família do que você imagina, Isabel. E para encontrá-los, você vai precisar de coragem. A manhã amanheceu fria em Vila dos Ventos, e o vento soprava com força pelas ruas estreitas, levantando folhas secas e espalhando um cheiro de terra molhada. Isabel não conseguiu dormir direito. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente. Um diário, portas trancadas. Há mais segredos na sua família do que você imagina. Determinada a descobrir o que estava escondido, Isabel decidiu voltar para a antiga casa de sua mãe, um casarão de arquitetura colonial, com janelas altas e paredes de pedra coberta por trepadeiras. A propriedade estava vazia desde o falecimento, mas Isabel mantinha as chaves guardadas em uma gaveta, junto com as poucas lembranças que restaram. Ao girar a chave na fechadura enferrujada, a porta rangeu alto, revelando o interior escuro e empoeirado da casa. A luz da manhã se infiltrava por entre as cortinas grossas, criando feixes de luz que iluminavam pequenas partículas de poeira flutuando no ar. Isabel fechou a porta atrás de si e caminhou lentamente pelo corredor principal, os passos ecoando no chão de madeira antiga. Ela passou pela sala de estar, onde os móveis permaneciam cobertos por lençóis brancos, como se aguardassem o retorno dos antigos donos. As lembranças vieram em flashes, risadas em volta da lareira, tardes de leitura junto à janela, o aroma doce de chá que sua mãe preparava todas as tardes, mas não era o momento para nostalgia. Isabel seguiu até o corredor dos fundos, onde ficava a porta para o porão. Ela hesitou por um momento diante da maçaneta enferrujada. Desde pequena, sua mãe sempre lhe dizia para não entrar ali, que era um lugar perigoso, cheio de coisas velhas e instáveis. Mas agora, as palavras de Samuel ecoavam como um sussurro constante em sua mente. Há um diário. Há mais segredos na sua família do que você imagina. Com a respiração controlada, Isabel girou a maçaneta. A porta se abriu com um estalo seco, liberando um sopro de ar gelado e carregado de poeira. Ela encontrou o interruptor na parede e acendeu a luz, revelando uma escada de madeira que descia para o subsolo. Cada passo que ela dava fazia o assoalho ranger, como se a casa estivesse se queixando daquela invasão. Ao chegar ao final da escada, Isabel se deparou com um ambiente amplo, mas escuro, repleto de móveis antigos, cobertos por lençóis e estantes lotadas de caixas empoeiradas. Ela caminhou lentamente, passando os dedos sobre as prateleiras enquanto varria o local com os olhos. Era como se o tempo tivesse parado ali, congelado em um passado esquecido. Isabel se aproximou de uma velha escrivaninha de madeira, coberta por um tecido que se desfez em poeira ao ser removido. Um diário, murmurou para si mesma, abrindo as gavetas que estavam emperradas pelo tempo. A primeira estava vazia, a segunda repleta de papéis antigos e alguns documentos irrelevantes. Isabel se inclinou para abrir a última gaveta, mas ela não se moveu. Tentou mais uma vez, forçando com as duas mãos até ouvir um clique metálico. A gaveta se abriu lentamente, revelando um caderno de capa de couro, antigo e marcado pelo tempo. Meu Deus! Sussurrou ela, retirando o objeto e passando os dedos sobre a capa. Não havia título, apenas o emblema de um símbolo que ela não reconhecia. Um círculo entrelaçado com linhas que formavam uma espécie de labirinto. Com as mãos trêmulas, Isabel se sentou em um velho baú de madeira e começou a folhear o diário. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante, mas os textos eram escritos em uma língua que ela não compreendia.
Entre as anotações, havia pequenos símbolos desenhados nas margens e, em algumas partes, manchas de tinta e sangue. Isabel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A cada página, os textos pareciam se tornar mais frenéticos, com rabiscos marcados e anotações feitas à pressa. Mas foi ao chegar nas últimas páginas que seu coração disparou. Ali, em português claro, estavam as seguintes palavras: promessa selada. O segredo está guardado. Proteja o círculo. Não deixe que o encontrem. Isabel recuou, os olhos arregalados. Círculo? Antes que pudesse processar o que havia lido, um som seco ecoou pelo porão, como se algo tivesse caído. Ela se levantou de imediato, iluminando o ambiente com o celular. O ar ficou mais frio e um leve sussurro percorreu o ambiente, um sussurro que parecia chamar seu nome. Isabel. A voz ecoou suavemente, arrastada pelo vento. Ela congelou, os dedos apertando o diário contra o peito. Quem está aí? O silêncio foi a única resposta. Isabel engoliu em seco, recuando em direção à escada. O diário ainda estava em suas mãos e os dedos marcavam a página com o aviso. Ela sabia que havia encontrado algo que deveria permanecer escondido e que talvez agora algo estivesse tentando recuperá-lo. O ar estava pesado em Vila dos Ventos naquela manhã. As nuvens escuras cobriam o céu e um vento constante soprava pelas ruas estreitas, como se a cidade estivesse sussurrando segredos antigos. Isabel não conseguiu dormir naquela noite. Depois do que encontrara no porão da casa de sua mãe, tudo parecia ter mudado. O diário de capa de couro estava sobre a mesa da cozinha, iluminado pela luz pálida que entrava pela janela. Isabel o observava com cautela, os dedos deslizando sobre o símbolo gravado na capa. Era como se o objeto tivesse um peso espiritual, algo que ela não conseguia explicar, mas podia sentir. "O que você é, afinal?", murmurou, abrindo a primeira página mais uma vez. A caligrafia elegante preenchia as linhas, desenhando símbolos, frases em latim e anotações que pareciam códigos. Isabel tentava decifrar as palavras, mas a maioria estava escrita em uma linguagem que ela desconhecia. Sem hesitar, pegou o celular e tirou algumas fotos das páginas mais marcadas, aquelas onde o texto se tornava mais frenético, com rabiscos e manchas que pareciam sangue seco. Talvez Samuel pudesse ajudar, pensou. Ela ligou para o número do médium, e a chamada foi atendida no segundo toque. "Isabel." A voz grave de Samuel ecoou do outro lado da linha. "Samuel, eu encontrei algo. Preciso que veja." Sua voz estava carregada de urgência. "Está em casa?" perguntou ele sem hesitar. "Ah, sim. Pode vir agora? Estou a caminho." Isabel desligou o telefone, o coração disparado. Pegou o diário, folheando as páginas novamente. Os símbolos se repetiam em vários pontos, principalmente aquele círculo entrelaçado, que parecia um tipo de marca ou selo. "Proteja o círculo. Não deixe que o encontrem." 20 minutos depois, a campainha soou e Isabel correu para abrir. Samuel estava parado na soleira da porta, o semblante sério e uma expressão de curiosidade nos olhos. "O que você encontrou?" Ela o guiou até a cozinha, onde o diário estava aberto sobre a mesa. Samuel se aproximou, os olhos varrendo as inscrições. Seus dedos deslizaram sobre os símbolos e ele franziu o senho. "Onde encontrou isso?" "No porão da casa da minha mãe. Estava trancado numa gaveta. Parece que ela estava escondendo isso." Samuel permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de soltar um suspiro profundo. "Este símbolo..." Apontou para o círculo entrelaçado. "É um selo espiritual, um tipo de marca de proteção." "Proteção contra o quê?" perguntou Isabel, os olhos arregalados. "Contra espíritos que não deveriam estar neste plano." Samuel se sentou, os dedos ainda tocando o diário. "Isso é antigo e perigoso. Minha mãe nunca me contou nada sobre isso", murmurou Isabel, passando as mãos pelo cabelo. "Será que ela estava envolvida em alguma coisa?" Samuel fechou o diário com cuidado. "Precisamos descobrir." Ele a encarou com seriedade. "Há alguém na sua família que possa saber sobre isso? Alguém que conheça a história da sua mãe?" Isabel pensou por um momento. "Minha tia Helena, ela era muito próxima da minha mãe. Talvez ela saiba de alguma coisa." "Então é para lá que vamos", afirmou Samuel, se levantando. "Agora?"
Isabel arregalou os olhos, surpresa com a determinação do médium. Quanto mais esperarmos, mais arriscamos. Esse diário não foi escondido por acaso. E se sua mãe estava tentando protegê-lo, talvez ela estivesse guardando algo muito maior do que imaginamos. Isabel respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Pegou o diário, o colocando em sua bolsa e jogando um casaco sobre os ombros. Tudo bem, vamos. A casa de Helena ficava na parte alta de Vila dos Ventos, cercada por jardins que pareciam intocados pelo tempo. As flores estavam sempre impecáveis, mesmo durante os ventos mais fortes que varriam a cidade. Isabel tocou a campainha e, após alguns segundos, uma mulher de cabelos brancos e olhar penetrante abriu a porta. Isabel, murmurou Helena, os olhos fixos nela. Faz tanto tempo. Tia, precisamos conversar. É sobre minha mãe, respondeu Isabel, a voz trêmula. Helena observou Samuel com uma expressão de desconfiança, mas abriu a porta, indicando para que entrassem. A sala estava repleta de fotografias antigas, quadros de família e uma lareira acesa que aquecia o ambiente. O que aconteceu? Perguntou Helena, sentando-se em uma poltrona acolchoada. Isabel retirou o diário da bolsa, colocando-o sobre a mesa. Eu encontrei isso no porão da casa da mamãe. Helena observou o objeto por um longo momento antes de soltar um suspiro pesado. Então, você finalmente descobriu. Descobriu o quê? Isabel estreitou os olhos, sentindo o coração acelerar. Helena ergueu o olhar, seus olhos marejados. Sua mãe, ela guardava segredos sobre nossa família. Coisas que ela queria proteger você de saber. Isabel trocou um olhar com Samuel, que permaneceu em silêncio. Que tipo de segredos? Helena respirou fundo, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Coisas sobre o círculo, sobre um pacto feito por nossos antepassados para proteger Vila dos Ventos. Ela desviou o olhar para o diário. Isso era para ficar escondido para sempre. Por que minha mãe estava protegendo isso? Isabel perguntou, a voz carregada de tensão. Helena a encarou profundamente. Porque o círculo foi rompido, e agora algo está tentando atravessar. A lareira crepitava suavemente, lançando sombras oscilantes sobre as paredes decoradas com fotografias antigas e quadros de família. Isabel observava sua tia Helena com uma expressão de espanto e apreensão. As palavras ecoavam em sua mente. O círculo foi rompido, e agora algo está tentando atravessar. Samuel permaneceu em silêncio, os olhos fixos em Helena, como se tentasse decifrar cada movimento dela. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Pode nos explicar o que significa esse círculo? Helena soltou um suspiro profundo, ajeitando-se na poltrona. O círculo é um selo espiritual, criado por nossos antepassados para proteger Vila dos Ventos. Antigamente, a cidade era conhecida por suas práticas de contato com o além, rituais que eram realizados em segredo, longe dos olhos dos moradores. Isabel franziu o senho. Minha mãe nunca mencionou nada sobre isso. Que ela não mencionou porque estava tentando proteger você, respondeu Helena, os olhos marejados. Sua mãe foi a última guardiã do círculo. Depois dela, não houve mais ninguém para manter o selo. Guardiã? Repetiu Isabel sem acreditar. A mamãe fazia parte de algum tipo de ritual? Helena assentiu. Sim, ela herdou esse papel de sua avó. Uma linhagem antiga, passada de geração em geração. Cada guardiã tinha a missão de manter o portal fechado e proteger a cidade do que tentava atravessar. Samuel trocou um olhar sério com Isabel. E por que o selo foi rompido? Helena desviou o olhar, os dedos entrelaçados tremendo levemente. Porque alguém tentou acessá-lo. Alguém que não deveria. Quem? Perguntou Isabel, a voz carregada de tensão. Helena hesitou, os olhos cheios de pesar. Seu pai. O silêncio caiu como uma cortina pesada sobre o ambiente. Isabel recuou um passo, os olhos arregalados. Meu pai? Não, isso não faz sentido. Helena assentiu lentamente. Ele era obcecado em entender o que existia do outro lado. Achava que poderia controlar o portal, usá-lo para benefícios próprios, mas as coisas saíram do controle. Isabel sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas ele morreu. Sim, murmurou Helena, a voz falhando. Ele morreu tentando abrir o portal. Sua mãe tentou impedir,
Mas foi tarde demais. O selo foi rompido, e desde então coisas estranhas começaram a acontecer em Vila dos Ventos. Samuel permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Então, o que está tentando atravessar agora? Helena olhou para ele, os olhos profundos e carregados de angústia. Espíritos antigos, fragmentos de almas que nunca encontraram descanso. Quando o círculo foi rompido, a passagem foi aberta, e agora eles estão tentando atravessar para o nosso plano. Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E o que podemos fazer? Helena se levantou com dificuldade, caminhando até um velho baú de madeira que estava encostado na parede. Ela abriu a tampa, retirando um pequeno medalhão prateado, com o mesmo símbolo do diário gravado em sua superfície. Você precisa restaurar o círculo. Ela entregou o medalhão para Isabel. Só assim o portal será fechado novamente. Restaurar? Isabel repetiu, os olhos fixos no objeto frio em suas mãos. Sim. Helena se aproximou, segurando as mãos dela. Você é a última da linhagem, a última guardiã. Isabel balançou a cabeça, recuando um passo. Não, eu não sei como fazer isso. Samuel pode te ajudar, respondeu Helena, apontando para o médium. Ele tem o dom. Com sua orientação, vocês podem selar o portal. Samuel assentiu, os olhos brilhando com determinação. Se há um caminho, nós vamos encontrá-lo. Helena sorriu levemente, mas seus olhos estavam marejados. Cuidado, minha querida. Aqueles que estão tentando atravessar não querem ser interrompidos. Isabel engoliu em seco, segurando o medalhão com força. Onde fica o círculo? Helena se aproximou da janela, apontando para o horizonte. Nos limites da floresta, ao sul da cidade, há uma clareira cercada por carvalhos antigos. O círculo está lá, esperando para ser restaurado. Samuel colocou a mão no ombro de Isabel, os olhos carregados de confiança. Estamos juntos nisso. Isabel respirou fundo, sentindo a tensão subir por sua espinha. Então, vamos terminar o que minha mãe começou. A floresta ao sul de Vila dos Ventos era densa e sombria, com árvores centenárias cujos galhos se entrelaçavam no alto, bloqueando a luz do sol e criando um ambiente úmido e silencioso. O vento soprava entre as folhas secas, fazendo-as dançar pelo chão de terra batida. Isabel e Samuel caminhavam lado a lado, iluminando o caminho com lanternas de luz amarelada que tremeluzia a cada passo. O medalhão prateado pendia do pescoço de Isabel, emitindo um leve brilho sob a luz que se infiltrava entre os galhos. Desde que o colocara, ela sentia uma leve vibração em seu peito, como se o objeto estivesse pulsando em sintonia com seu coração. Está sentindo isso? Perguntou ela, a voz baixa e carregada de tensão. Samuel assentiu. O medalhão está reagindo. Ele apontou para uma trilha mais estreita, que se aprofundava na mata. É por aqui. Isabel hesitou por um segundo antes de seguir o médium. O caminho se tornava mais estreito e as árvores pareciam se aproximar, criando uma espécie de túnel natural. A luz das lanternas projetava sombras alongadas que dançavam pelas raízes expostas e pelo musgo que cobria as pedras. Minha mãe, murmurou Isabel quebrando o silêncio. Ela nunca falou sobre isso. Nunca me contou nada sobre o círculo. Samuel continuou caminhando, mas respondeu em tom suave. Talvez ela estivesse tentando te proteger. Às vezes, os segredos mais sombrios são mantidos em silêncio para evitar sofrimento. Isabel abaixou o olhar, os pensamentos correndo rápido. E meu pai... Ele realmente tentou abrir o portal? Samuel parou por um instante, observando a trilha à frente. Não posso afirmar com certeza, mas tudo indica que sim. O selo foi rompido e os sinais de atividades espirituais em Vila dos Ventos aumentaram desde então. Ela respirou fundo, apertando o medalhão contra o peito. Então precisamos consertar isso. Samuel sorriu levemente, os olhos brilhando com determinação. É por isso que estamos aqui. Após alguns minutos de caminhada, eles finalmente chegaram a uma clareira aberta, cercada por carvalhos altos, cujas raízes pareciam formar desenhos no chão. No centro, um círculo de pedras antigas estava marcado no solo, coberto por folhas secas e musgo espesso. Isabel se aproximou lentamente, passando os dedos pelas pedras frias. Elas estavam marcadas com símbolos semelhantes aos que encontrou no diário,
desenhos que pareciam pulsar sob o toque de seus dedos. Aqui está, sussurrou Samuel, observando o local com admiração. O círculo de proteção. Isabel olhou ao redor, os olhos brilhando de curiosidade. E agora? O que fazemos? Samuel se ajoelhou ao lado das pedras, retirando um pequeno frasco de sua mochila. O líquido em seu interior brilhava levemente, como se estivesse impregnado de luz. Este é o catalisador espiritual. Vamos usá-lo para reativar os símbolos e estabelecer a proteção. Como você conseguiu isso? Perguntou Isabel surpresa. Samuel sorriu levemente. Digamos que é um presente de um amigo em comum. Ele piscou, e Isabel soube de imediato que ele se referia a Helena. Com cuidado, Samuel abriu o frasco e derramou o líquido prateado sobre as inscrições nas pedras. O efeito foi imediato. Os símbolos brilharam com uma luz intensa, iluminando o círculo por completo. O ar ficou mais denso, e um leve murmúrio ecoou pela clareira, como se o vento estivesse sussurrando em uma língua esquecida. Está funcionando, murmurou Isabel, observando as luzes dançarem entre as pedras. Mas então, algo aconteceu. A luz piscou, e um sussurro profundo atravessou o ar, grave e arrastado. Samuel recuou um passo, os olhos arregalados. Você ouviu isso? Isabel assentiu, o coração disparado. Sim, parecia uma voz. Antes que pudessem reagir, um vento gélido varreu a clareira, apagando a luz das lanternas e lançando folhas secas pelo ar. As pedras vibraram e um feixe de luz prateada se ergueu do centro do círculo, projetando-se para o céu. O que está acontecendo? Gritou Isabel, segurando o medalhão contra o peito. Samuel permaneceu imóvel, os olhos fixos na luz. É o portal, está tentando se abrir. De dentro da luz, uma silhueta começou a se formar, indistinta e tremulante. Isabel recuou, os olhos arregalados. Samuel, isso é um espírito? Ele assentiu lentamente, sem tirar os olhos da figura. Não apenas um espírito, é alguém que conhecemos. A silhueta se solidificou levemente, os traços de um rosto começando a se formar. Isabel sentiu o ar faltar em seus pulmões. Não, isso é impossível. A figura flutuava levemente acima do solo, a luz prateada tremeluzindo ao seu redor. Quando os traços ficaram nítidos, Isabel cobriu a boca com as mãos. Mamãe! O espírito de sua mãe a observava, os olhos carregados de serenidade e um leve sorriso. A voz soou baixa e arrastada, como um sussurro carregado pelo vento. Isabel, eu sabia que você encontraria o caminho. Isabel caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe, o que aconteceu com você? A figura estendeu a mão, apontando para o medalhão em seu pescoço. Proteja o círculo. Não deixe que ele seja quebrado novamente. Mas como? Isabel perguntou a voz trêmula. O espírito sorriu levemente, seus olhos brilhando com luz prateada. Você saberá quando for a hora. E então, em um sopro de vento, ela desapareceu, dissolvendo-se em partículas de luz que se dispersaram pelo ar. Samuel se aproximou, colocando a mão no ombro de Isabel. Ela te deu a resposta. Agora cabe a nós completar o ritual. Isabel enxugou as lágrimas, segurando o medalhão com força. Então vamos terminar isso. A clareira permanecia iluminada pelos últimos resquícios de luz prateada, que dançavam entre as folhas secas e as pedras cobertas de musgo. Isabel permaneceu ajoelhada, os dedos apertando o medalhão contra o peito, ainda absorvendo o que havia acabado de testemunhar. O espírito de sua mãe, a figura translúcida que apareceu entre as pedras, deixara um recado claro. Proteja o círculo. Não deixe que ele seja quebrado novamente. Samuel colocou uma mão firme sobre o ombro de Isabel, os olhos sérios. Precisamos continuar. O que aconteceu aqui foi apenas o início. Ela assentiu lentamente, os olhos ainda marejados. Minha mãe, ela estava tentando me avisar, não é? Samuel respirou fundo, observando as pedras que formavam o círculo. Sim, e agora sabemos o que deve ser feito. Ele se aproximou do centro do círculo, ajoelhando-se sobre a terra úmida. Retirou da mochila um pequeno frasco de vidro e um punhal antigo, marcado com símbolos que Isabel não reconhecia. Este ritual precisa ser selado com sangue. Foi assim que o círculo foi criado, e é assim que ele deve ser restaurado. Sangue?
Isabel franziu o senho, recuando um passo. Você está falando sério? Samuel assentiu, os olhos carregados de determinação. É o vínculo que conecta o guardião ao círculo. Sem isso, a passagem não será fechada. Isabel hesitou por um momento, mas então olhou para o medalhão pendurado em seu pescoço. Sua mãe confiara a ela a missão de proteger o selo, e agora era sua responsabilidade continuar o que havia sido interrompido. Tudo bem. Ela caminhou até o centro do círculo, os passos firmes apesar da tensão em seu peito. O que eu preciso fazer? Samuel a observou com respeito, entregando o punhal a ela. Apenas um pequeno corte sobre a pedra central. O sangue vai preencher as inscrições e ativar o selo. Isabel segurou o punhal com firmeza, a lâmina refletindo a luz fraca que atravessava os galhos. Respirou fundo, aproximando-se da pedra maior no centro do círculo. Ela se ajoelhou, passando os dedos pelas inscrições antigas que estavam cobertas por poeira e terra. Estou pronta. Sua voz saiu firme, embora seu coração estivesse disparado. Com um movimento decidido, fez um pequeno corte na palma da mão, sentindo o calor do sangue escorrer pelos dedos. Ela estendeu a mão sobre a pedra, permitindo que as gotas caíssem sobre os símbolos entalhados. No mesmo instante, um brilho intenso percorreu as inscrições, iluminando o círculo de maneira sobrenatural. As pedras ao redor começaram a pulsar com luzes prateadas, e um leve tremor percorreu o chão. Está funcionando, murmurou Samuel, observando o ritual com admiração. As inscrições brilharam intensamente, e Isabel sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma energia antiga estivesse sendo reativada dentro dela. O medalhão em seu pescoço brilhou em sintonia, aquecendo contra sua pele. E agora? Perguntou ela, olhando para Samuel. Agora precisamos completar o ritual com as palavras antigas, respondeu ele, retirando um pergaminho enrolado da mochila. Este é o feitiço que sela o portal entre os mundos. Samuel desenrolou o pergaminho, revelando palavras escritas em latim antigo. Ele começou a recitar em voz baixa, e o ar ao redor deles ficou mais denso, carregado de uma energia quase palpável. Claustra inter mundus, a eterna víncula, lux perpetua, ad portas clausas. A voz dele ecoou pela clareira, e as luzes ao redor intensificaram-se, projetando sombras nas árvores que os cercavam. Isabel sentiu um leve formigamento nas mãos e nos pés, como se estivesse conectada diretamente àquela energia. O medalhão em seu peito parecia pulsar em sintonia com as palavras, e as pedras do círculo emitiam um leve zumbido que se intensificava a cada sílaba. De repente, um vento gélido varreu a clareira, fazendo as folhas secas se agitarem e as árvores balançarem. Isabel segurou o medalhão com força, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Samuel não parou de recitar. Lux perpetua, ad portas clausas. A luz das pedras aumentou de intensidade, e um leve clarão atravessou o centro do círculo, projetando uma luz prateada que se ergueu para o céu, iluminando a floresta como um farol em meio à escuridão. Estamos selando o portal, gritou Samuel por cima do vento, os olhos brilhando de determinação. Mantenha o medalhão firme. Isabel apertou o objeto contra o peito, sentindo uma onda de energia atravessar seu corpo. No mesmo instante, as luzes começaram a se dissipar lentamente, até que o brilho das pedras se extinguiu e o vento cessou. O silêncio caiu sobre a floresta e o ar pareceu mais leve, como se algo tivesse sido retirado. Isabel respirou fundo, caindo de joelhos sobre a terra úmida, enquanto o medalhão permanecia quente contra seu peito. Samuel se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Você conseguiu. O selo foi restaurado. Isabel levantou o olhar, os olhos marejados. E agora? Samuel sorriu levemente. Agora o portal está fechado, mas precisamos garantir que ele permaneça assim. Isabel assentiu, sentindo um alívio profundo preencher seu peito. Mas no fundo, sabia que isso era apenas o começo. A chuva caía suavemente sobre Vila dos Ventos, lavando as ruas de pedra antiga e criando pequenos riachos que serpenteavam entre as calçadas. Isabel e Samuel caminhavam em silêncio, os pensamentos carregados pelos eventos na clareira. O círculo havia sido restaurado, o portal fechado,
mas uma sensação de inquietude ainda pairava no ar. Você sentiu, não é? Perguntou Samuel, quebrando o silêncio. Isabel assentiu lentamente, os olhos fixos nas poças de água que refletiam a luz dos postes. Foi como se algo estivesse tentando atravessar. E estava, confirmou ele, a voz grave. Quando o círculo foi restaurado, houve resistência. Alguém, ou algo, não queria que fechássemos o portal. Isabel parou, encarando Samuel com os olhos arregalados. Mas nós conseguimos, certo? Ele hesitou por um momento antes de responder. Conseguimos, mas por pouco. Samuel respirou fundo. Eu acho que o portal foi aberto antes, e por alguém que sabia o que estava fazendo. Isabel estreitou os olhos. Está dizendo que alguém intencionalmente abriu o portal? Exatamente. Samuel assentiu, os olhos carregados de preocupação. E quem fez isso sabia como desfazer o selo antigo. Mas quem? Isabel perguntou, a voz carregada de urgência. Samuel parou observando o horizonte, onde as luzes da cidade tremeluziam por entre a neblina. Acho que está na hora de falarmos com Helena. A casa de Helena estava envolta em uma atmosfera sombria naquela noite. A chuva pingava suavemente sobre o telhado de telhas antigas e as luzes dentro da casa lançavam sombras oscilantes pelas janelas. Samuel e Isabel bateram à porta. E após alguns segundos, Helena apareceu, os olhos cansados e o semblante fechado. Vocês conseguiram? Perguntou ela, a voz carregada de preocupação. Sim, o selo foi restaurado, respondeu Samuel, observando-a com cautela. Mas houve resistência. Helena desviou o olhar, os dedos entrelaçados em nervosismo. Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Preciso que me diga a verdade, Helena, insistiu Samuel, os olhos fixos nos dela. Quem tentou abrir o portal? Helena respirou fundo, os olhos marejados. Não posso contar. Você precisa, disse Isabel dando um passo à frente. Eu vi minha mãe, o espírito dela. Ela pediu para proteger o círculo, mas para isso eu preciso saber a verdade. Helena permaneceu em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Finalmente, ela se afastou da porta, dando espaço para que entrassem. Muito bem, acho que chegou a hora. Eles atravessaram a sala, repleta de fotografias antigas e móveis de madeira escura, e se sentaram ao redor de uma mesa coberta por uma toalha de renda. Helena serviu chá para os três, as mãos trêmulas enquanto derramava o líquido quente nas xícaras. O que vou contar a vocês nunca foi dito a ninguém fora da nossa família, começou Helena, a voz falhando. O selo foi criado para proteger Vila dos Ventos de algo que não pertence a este plano. Isabel observava em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Algo? O que exatamente? Helena hesitou, olhando para a janela como se esperasse que alguém estivesse escutando. Um espírito antigo, um guardião corrompido. Ele era responsável por manter a passagem fechada, mas em algum momento se voltou contra nós. Samuel franziu o senho. Um guardião corrompido? Isso é possível? Helena assentiu lentamente. Guardiões são entidades que protegem os limites entre os mundos, mas quando um deles é corrompido, ele se torna um portal em si mesmo. E foi isso que aconteceu. Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, o que fizemos foi apenas impedir que ele atravessasse completamente, interrompeu Helena. Mas o portal ainda está vulnerável, e enquanto o guardião estiver do outro lado, ele vai continuar tentando romper a barreira. Samuel respirou fundo, os olhos fixos em Helena. Quem liberou o guardião? Helena abaixou a cabeça, os dedos apertando a xícara de chá com força. Foi o seu pai, Isabel. O ar pareceu desaparecer da sala. Isabel recuou na cadeira, os olhos arregalados. Meu pai? Mas ele está morto. Ele está, confirmou Helena. Mas ele tentou fazer um ritual para acessar o guardião, para controlar os poderes dele. E foi assim que tudo começou a ruir. Isabel cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Por que ele faria isso? Helena respirou fundo, desviando o olhar. Porque ele queria poder, queria controlar a passagem entre os mundos. Mas algo deu errado, e o guardião ficou preso entre planos, corrompido pela tentativa de manipulação. Samuel apertou os dedos sobre a mesa. Então a única forma de acabar com isso é encontrar o guardião e selá-lo permanentemente.
Helena assentiu. E vocês vão precisar de ajuda para isso. Isabel se recompôs, os olhos fixos em Helena. Quem pode nos ajudar? Helena olhou profundamente nos olhos dela. Vocês precisam de alguém do outro lado. Um espírito que ainda tenha laços com este plano. Samuel franziu o senho. E quem seria esse espírito? Helena sorriu levemente, os olhos marejados. A sua mãe, Isabel. Ela é a chave para atravessar. O silêncio caiu sobre a sala, pesado e profundo. Isabel sentiu o coração disparar, as mãos trêmulas sobre a mesa. Minha mãe? Helena assentiu, segurando as mãos dela com firmeza. Ela está esperando por você, e agora é a sua vez de enfrentá-la, do outro lado. A noite caiu silenciosa sobre Vila dos Ventos, e a neblina densa cobriu as ruas estreitas da cidade, criando uma atmosfera carregada de mistério. Isabel e Samuel caminharam lado a lado, o som de seus passos ecoando suavemente pelas pedras antigas que pavimentavam o caminho. O medalhão prateado pendia do pescoço de Isabel, brilhando levemente sob a luz amarelada dos postes. Você está preparada? Perguntou Samuel a voz baixa e grave. Isabel respirou fundo, apertando o medalhão com força. Não sei, mas não posso fugir disso. Se minha mãe está esperando do outro lado, eu preciso encontrá-la. Samuel assentiu, os olhos sérios. O que vamos fazer é perigoso. Contatos com o outro lado são instáveis, especialmente quando há espíritos corrompidos tentando atravessar. Eu confio em você, respondeu ela, os olhos fixos no caminho à frente. Eles caminharam até a antiga capela no fim da cidade, um prédio de pedra coberto por trepadeiras e marcado pelo tempo. As janelas de vidro colorido estavam empoeiradas e a porta principal rangia ao menor toque. Samuel empurrou a porta com cuidado, revelando o interior escuro e silencioso. Este lugar está abandonado há anos, murmurou Isabel, observando os bancos empoeirados e o altar coberto de teias de aranha. Não completamente, respondeu Samuel, apontando para o chão de pedra. Ali no centro do salão, um círculo de velas estava disposto em forma de espiral, os pavios apagados, mas marcados por fuligem recente. Quem fez isso? Perguntou ela, os olhos arregalados. Samuel se aproximou, observando os símbolos desenhados com giz ao redor das velas. Alguém tentou abrir um portal aqui, mas não conseguiu concluir o ritual. E por que aqui? Isabel perguntou, os olhos varrendo o ambiente. Porque esta capela foi construída sobre o que restou do antigo círculo de proteção, respondeu Samuel, os dedos passando sobre os desenhos no chão. Este é o ponto de conexão. Isabel se ajoelhou ao lado dele, observando os símbolos. E como vamos fazer isso? Samuel retirou um frasco prateado de sua bolsa, o líquido brilhando suavemente sob a luz fraca das lâmpadas. Vamos acender as velas e completar o círculo. Quando o portal se abrir, você vai precisar usar o medalhão para conectar com sua mãe. Conectar? Isabel engoliu em seco, os olhos fixos nele. Sim, confirmou Samuel, acendendo a primeira vela com um isqueiro antigo. O medalhão é um artefato de ligação. Ele foi passado de geração em geração para manter o portal fechado, mas também serve como um canal para atravessar, se usado da maneira correta. Isabel observou enquanto ele acendia as velas uma a uma, criando um caminho espiralado que levava ao centro do círculo. As chamas bruxuleavam suavemente, lançando sombras oscilantes pelas paredes da capela. Agora fique no centro, orientou Samuel, segurando o frasco prateado em uma das mãos. Isabel se posicionou, os pés tocando o centro do desenho espiralado, e Samuel derramou o conteúdo do frasco sobre as velas. Um leve tremor percorreu o chão, e a luz das chamas aumentou de intensidade, pulsando como se estivessem vivas. Agora, concentre-se no medalhão, instruiu ele, os olhos fixos nela. Feche os olhos e pense na sua mãe. Lembre-se de um momento em que estavam juntas, algo que conecte vocês. Isabel respirou fundo, fechando os olhos e segurando o medalhão com força. Imagens de sua infância vieram à mente. Tardes de primavera no jardim, os risos suaves de sua mãe enquanto colhiam flores, os abraços calorosos que ela sempre dava ao final do dia. Isso, continue, murmurou Samuel, circulando o desenho com cuidado. De repente, o ar ficou mais frio e um leve sussurro percorreu o ambiente.
Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas permaneceu de olhos fechados, concentrada nas memórias. Isabel, a voz soou suave, carregada pelo vento. Os olhos dela se abriram, e diante de si, em meio às chamas dançantes, uma figura translúcida se formou. Era sua mãe, os olhos serenos e o sorriso caloroso que ela conhecia tão bem. "Mamãe", sussurrou Isabel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O espírito sorriu, os traços brilhando levemente. "Eu sabia que você viria." Samuel observava em silêncio, respeitando o momento. Isabel deu um passo à frente, os dedos tocando levemente a névoa que formava a figura de sua mãe. "Eu sinto tanto a sua falta." "Eu estou aqui", respondeu o espírito, os olhos fixos nela. "E você precisa proteger o círculo, Isabel. Prometa para mim." "Eu prometo", murmurou ela, a voz embargada. De repente, o ar ficou mais pesado e a figura de sua mãe tremeu levemente. Os olhos dela se arregalaram e a expressão se tornou tensa. "Ele está vindo." "Ele?" Isabel deu um passo para trás, o coração disparado. "O guardião?" A voz de sua mãe ecoou, cada vez mais distante. "Já ele sabe que o portal foi fechado. Ele vai tentar atravessar. Você precisa se preparar." Antes que Isabel pudesse responder, a figura se desfez em uma névoa prateada, se dispersando no ar frio da capela. O silêncio voltou a reinar, interrompido apenas pela respiração acelerada de Isabel. Samuel se aproximou, os olhos carregados de preocupação. "O guardião corrompido, ele está tentando atravessar." "Então, o que fazemos agora?" perguntou Isabel, a voz trêmula. Samuel apertou os ombros dela com firmeza. "Nos preparamos para enfrentá-lo." A madrugada em Vila dos Ventos parecia mais silenciosa do que o habitual. O vento havia cessado e uma névoa espessa pairava sobre as ruas, cobrindo as antigas construções de pedra com um véu cinzento. Isabel e Samuel caminharam rapidamente em direção à casa de Helena, os passos apressados ecoando pelo caminho úmido. O encontro com o espírito de sua mãe ainda ecoava na mente de Isabel. A figura translúcida, os olhos carregados de serenidade e a mensagem clara: "Ele está vindo." O guardião corrompido estava tentando atravessar, e ela sabia que não tinham muito tempo para se preparar. Ao chegarem à casa de Helena, Samuel bateu na porta com firmeza. 1 minuto depois, a velha mulher abriu, os olhos cansados, mas carregados de expectativa. "Vocês o encontraram, não é?" Isabel assentiu. "Eu vi a mamãe. Ela disse que o guardião está tentando atravessar." Helena respirou fundo, como se estivesse segurando o ar há muito tempo. "Então, é pior do que eu imaginei. Precisamos saber como parar isso", disse Samuel, entrando na casa e se sentando em uma poltrona de couro desgastada. "O selo foi restaurado, mas não vai segurá-lo por muito tempo." Helena fechou a porta atrás deles, trancando-a com um estalo. Caminhou lentamente até a prateleira de madeira antiga que dominava a sala, retirando um grande livro de capa preta, marcado pelo tempo e pela poeira. Ela o colocou sobre a mesa, limpando a superfície com as mãos enrugadas. "Este livro pertenceu à sua avó, Isabel", disse Helena, olhando para ela com um misto de orgulho e tristeza. "Aqui estão os registros de todos os rituais realizados para manter o guardião afastado." Isabel se aproximou, passando os dedos sobre a capa envelhecida. O couro estava gasto, mas os símbolos gravados ainda eram nítidos, reluzindo levemente sob a luz fraca da sala. "Por que nunca me contaram sobre isso?" Helena suspirou, sentando-se ao lado dela. "Sua mãe queria proteger você. Sabia que esse fardo era pesado demais. Mas agora não há mais como esconder." Samuel folheou as páginas, os olhos varrendo os textos antigos e os desenhos que pareciam pulsar de energia. "Este ritual..." Ele apontou para uma página marcada com fitas vermelhas. "É o que sela permanentemente o portal." "Isso mesmo", confirmou Helena. "Mas não é simples. Para realizar esse ritual, é necessário um vínculo direto com o outro lado." Isabel franziu o senho. "Um vínculo?" Helena assentiu, os olhos fixos nos dela. "Você precisa de alguém que esteja entre os planos. Alguém que possa guiar a energia necessária para fechar o portal de uma vez por todas." Samuel interrompeu, a expressão séria. "E sabemos quem é essa pessoa. Sua mãe." Isabel engoliu em seco, sentindo o ar faltar por um instante. "Mas como?"
Helena pegou as mãos de Isabel com firmeza. O medalhão que você carrega é um artefato de ligação. Ele foi passado de geração em geração para manter o círculo protegido. Mas agora, ele deve ser usado para a travessia. Travessia? Isabel murmurou, os olhos arregalados. Sim. Helena se levantou, caminhando até a janela e observando a neblina que envolvia a cidade. Você vai precisar entrar no círculo, estabelecer contato com sua mãe e concluir o ritual do lado de lá. Do lado de lá, Isabel deu um passo para trás, o coração disparado. Você está dizendo que eu preciso atravessar para o outro lado? Helena assentiu lentamente. Sim, e trazer sua mãe para selar o portal. É a única forma de impedir o guardião. Samuel observava em silêncio, os olhos carregados de tensão. Como vamos fazer isso? Helena se virou para encará-los, os olhos profundos e marejados. No centro da clareira há um altar antigo. É lá que o portal foi criado. E é lá que ele deve ser fechado. E se não der certo? Isabel perguntou, a voz trêmula. Helena se aproximou, segurando o rosto da sobrinha com mãos delicadas. Vai dar certo, minha querida, porque o sangue da sua mãe corre em suas veias. Você é a última guardiã e está pronta para isso. Isabel respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. O medalhão em seu pescoço parecia pulsar com uma leve vibração, como se estivesse se preparando para o que estava por vir. Quando começamos? Perguntou ela, a voz firme e decidida. Samuel trocou um olhar de aprovação com Helena. Amanhã à noite, na lua cheia, ele colocou a mão sobre o ombro de Isabel. Estaremos prontos. A lua cheia brilhava intensa sobre Vila dos Ventos, lançando uma luz prateada que iluminava as ruas silenciosas e os campos que se estendiam até a clareira ao sul da cidade. O vento soprava suavemente, carregando um leve aroma de folhas secas e terra molhada. Isabel, Samuel e Helena caminhavam lado a lado, iluminados pela luz pálida da lua, seus passos ecoando em meio ao silêncio da madrugada. O medalhão prateado pendia do pescoço de Isabel, brilhando com intensidade crescente conforme se aproximavam do altar. Ela sentia uma leve vibração em seu peito, como se o objeto estivesse pulsando em sintonia com seu coração. Ao seu lado, Samuel segurava um frasco de líquido prateado, enquanto Helena carregava um velho grimório de capa de couro, marcado por símbolos antigos e gravado com runas que Isabel não conseguia decifrar. Você está pronta? Perguntou Helena, os olhos fixos nos dela. Isabel respirou fundo, observando a clareira que se abria à sua frente. Sim, estou pronta. Ao chegarem ao centro do círculo, Helena desenhou os símbolos no chão com um pó prateado, que parecia brilhar sob a luz da lua. Samuel derramou o líquido sobre as inscrições, e uma leve fumaça se ergueu, serpenteando pelo ar como se tivesse vida própria. Este é o ponto de contato, explicou Samuel, apontando para a pedra central, marcada com inscrições antigas. Quando você entrar no círculo e segurar o medalhão, a passagem será aberta. Isabel se aproximou, os olhos fixos na pedra que parecia pulsar sob seus pés. E depois, Helena se aproximou, segurando as mãos dela com firmeza. Depois você vai encontrar sua mãe. Ela vai te guiar para selar o portal do outro lado. E se eu não conseguir? Isabel murmurou, a voz carregada de medo. Helena apertou suas mãos com mais força. Você vai conseguir. O sangue da sua família carrega a chave. O círculo foi criado por seus ancestrais, e você é a última guardiã. Isabel respirou fundo, soltando as mãos da tia e se posicionando no centro do círculo. Ela olhou para Samuel, que assentiu silenciosamente, e então segurou o medalhão com firmeza. Sanctum lumen aperi portam, murmurou Samuel, os olhos fixos nas inscrições que começavam a brilhar. O ar ao redor deles ficou mais denso, e um leve zumbido preencheu a clareira. A luz da lua parecia se intensificar, projetando sombras longas e sinuosas nas árvores que circundavam o local. Isabel sentiu o medalhão esquentar em suas mãos, e um leve clarão percorreu os símbolos ao seu redor. Está funcionando, murmurou Helena, os olhos brilhando de expectativa. A fumaça prateada se ergueu, formando um redemoinho no centro do círculo. Isabel fechou os olhos, sentindo uma leve pressão em seu peito, como se estivesse sendo puxada por um fio invisível. Um vento gélido varreu a clareira, fazendo as folhas secas girarem ao redor do círculo.
Agora! Exclamou Samuel. Segure firme no medalhão e pense nela. Isabel fechou os olhos com força, os dedos pressionando o objeto contra o peito. Mamãe, estou aqui, estou pronta. No mesmo instante, um clarão atravessou o círculo e Isabel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar ficou leve e rarefeito e uma sensação de queda percorreu seu corpo. Quando abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. Entre mundos. A paisagem ao redor era surreal. Um campo vasto e enevoado se estendia até onde os olhos podiam alcançar. A grama era alta e se movia levemente sob um vento invisível. O céu era de um tom cinzento, sem sol ou estrelas, apenas uma luz difusa que iluminava tudo de maneira uniforme. Isabel deu um passo à frente, sentindo o solo macio sob seus pés. Onde estou? Você está entre os mundos, respondeu uma voz familiar. Isabel se virou rapidamente e ali estava sua mãe, de pé, com o mesmo vestido que usava na última vez que a viu. Os olhos dela brilhavam com serenidade e um leve sorriso iluminava seu rosto. Mamãe, Isabel sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você veio, respondeu a mulher, estendendo a mão para ela. Isabel correu para abraçá-la, sentindo o calor do toque, a suavidade das mãos que tanto conhecia. Eu senti tanto a sua falta, e eu estive com você todos os dias, respondeu a mãe acariciando seus cabelos. Isabel recuou levemente, observando o rosto dela. Eu preciso da sua ajuda para fechar o portal. A mulher assentiu, os olhos carregados de ternura. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Ela se virou, apontando para o horizonte enevoado. O círculo está lá. Precisamos selá-lo do outro lado para que o guardião nunca mais consiga atravessar. Isabel respirou fundo, segurando a mão de sua mãe. Vamos terminar isso. Elas caminharam lado a lado pelo campo vasto e silencioso, em direção ao que parecia ser um círculo de pedras ao longe, cercado por uma leve névoa prateada. Isabel sabia que aquele era o fim de uma jornada e o começo de um legado. Isabel cumpriu seu destino e restaurou o selo que protege Vila dos Ventos. O guardião corrompido foi contido e os segredos de sua família finalmente revelados. Mas será que os mistérios acabaram? Em uma cidade onde o vento sussurra histórias antigas, sempre há mais para descobrir. Você acredita que portais entre os mundos realmente existem? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem também acredita que o sobrenatural está mais próximo do que imaginamos. Inscreva-se no canal Entre Mundos para mais histórias surpreendentes e misteriosas sobre médiuns, segredos antigos e desfechos que desafiam a lógica. Ative o sininho para não perder os próximos episódios repletos de mistério e revelações sobrenaturais.